catástrofe para a União Europeia, portanto, que é a de crescimento zero. Há um crescimento na Europa a 12, mas de resto uma coisa muito baixa. De qualquer forma, interessa daqui verificar que há algumas alterações em termos de cenários, consoante os cenários, relativamente aos setores de atividade que vão necessitar de mais mão de obra ou menos mão de obra. Portanto, no cenário base, que é onde neste momento nós nos enquadramos, temos crescimento nas áreas da distribuição de transportes e na área continua no Bus and Other Services, também transportes e serviços não mercantis, portanto, são mais nos apoios a terceiros. Setores onde há declínio, o setor primário, portanto, tudo o que é agricultura e pescas, a indústria e a construção civil, portanto, são tendências que têm vindo a ser desenvolvidas e que têm sido registadas em toda a Europa neste momento. Eu aqui agora apresentava alguns resultados dos estudos prospectivos setoriais. Estes estudos setoriais foram encomendados pela Direção-Geral do Emprego da Comissão Europeia. Foram desenvolvidos por algumas universidades de vários países, da Holanda, da Inglaterra, etc. E tiveram a colaboração de pessoas dos setores de atividade a que dizem respeito. Portanto, estes estudos foram feitos a nível da UE27, utilizaram uma metodologia de prospectiva que foi desenhada pela nossa Maria João Rodrigues e apresentam tendências evolutivas dos setores em termos de organização, produção, emprego, tecnologia, profissões e qualificações e tendências transversais a todos os setores. O que eu vou apresentar são as tendências transversais aos setores que foram estudados. Portanto, em termos de setores abrangidos foram 18 e mais um, porque um foi integrado ao nível dos estudos transversais. Estes são os setores que foram todos abrangidos. E em termos de tendências com impactos da crise no emprego a nível setorial, dá para ver, agregando os setores em termos de serviços, indústria e setores primários, por acaso não aparecem os setores primários aqui, mas aparecem aqui os grandes serviços agregados em termos de produção e aqueles que combinam serviços e produção, e o que temos é o desenvolvimento esperado dos serviços. Os serviços combinados com alguma produção decrescem ligeiramente e depois mantêm-se, e uma diminuição bastante acentuada, todos os serviços, todas as indústrias ligadas à produção. É notar ali o decrescimento a partir de 2008 do emprego. Por níveis de qualificação, isto já são tendências prospectivas, portanto, o que se prevê é que haja setores de atividades onde vai haver um baixo upskilling, ou seja, vai haver uma baixa necessidade de qualificações altas, mas haverá crescimento do emprego, que é aquele grupo de 1, que basicamente é o setor Horeca, construção e os transportes. Depois há de haver um conjunto de setores onde haverá alguma necessidade de qualificações médias, sobretudo, que é a área da saúde e de outros serviços, e onde setores que, como poderão ver, têm uma representação em termos de peso do emprego bastante reduzida face aos anteriores, onde haverá necessidade de muitas qualificações elevadas, mas poderá haver um baixo ou até um decrescimento do emprego. Temos ali, por exemplo, o setor das TICs, dos computadores, onde já se está a verificar alguma diminuição do emprego. Aqui, em termos de setores com necessidade elevada de mão de obra de nível superior, curiosamente temos ali o setor da restauração, hotelaria e catering, o Horeca, e temos o setor dos transportes, das finanças, outros serviços, também o setor da saúde, portanto, todos setores que apostam nas qualificações.
Aqui eu vou apresentar alguns agentes de mudança que são tendências que se espera que venham a desenvolver ao longo dos próximos 10 anos. Portanto, em termos económicos, prevê-se que haja um desenvolvimento económico, que haja um desenvolvimento da globalização, com recurso ao offshoring, ao outsourcing, uma grande competição das economias emergentes, isso já estamos a verificar neste momento, e a abertura de novos mercados, precisamente nas economias emergentes. Em termos sociais e políticos, prevê-se que haja uma maior segmentação do trabalho, com uma individualização do trabalho, das preocupações com o clima e com a saúde, um aumento das regulações ligadas ao ambiente, à natureza, à saúde e à segurança das pessoas e de bens, e haverá aquilo que já estamos a reparar neste momento, que é o envelhecimento da mão de obra e o envelhecimento dos clientes. Em termos de tendências técnicas e naturais ou ambientais, portanto, haverá um recurso cada vez maior às tecnologias de informação e comunicação, à digitalização, haverá um investimento no ID, portanto, no desenvolvimento de novos conceitos de marketing, em novos materiais e novos processos, sobretudo ligados também às áreas novas, do ambiente, etc. E haverá uma pressão enorme dos preços de energia, do petróleo, gás e eletricidade. Estes estudos foram apresentados no final de 2009. Em termos de competências emergentes, foram identificadas estes 4 grupos, portanto, as sociais e culturais, as técnicas de gestão e as multicompetências, o chamado multi-skilling, e a combinação de competências. Portanto, no futuro muito próximo, a maior parte da mão de obra deverá desenvolver estas competências e os próprios sistemas de ensino e de formação deverão apostar no desenvolvimento destas competências para fazer compatibilizar as necessidades do mercado de trabalho com a oferta de mão de obra. Ora, estes estudos prospectivos servem para apoiar a tomada de decisão política do Governo, naturalmente, da Comissão Europeia ao nível das políticas, mas também servem, sobretudo, para informar, e muitas vezes isso é esquecido, os principais intervenientes, ou seja, quem é que trabalha nos domínios da educação, da formação e do emprego. Portanto, são as instituições, as universidades, os serviços de emprego, as empresas, os cidadãos, quando tomam decisões relativamente aos caminhos que vão seguir em termos de educação-formação dos seus filhos e os parceiros sociais. Portanto, ajudam na tomada de decisão destes intervenientes, destes stakeholders, como a Comissão normalmente os designa. Portanto, no design de cursos, currículo, na procura de qualificações, na reengenharia das profissões e das qualificações que lhes estão agregadas, na gestão dos negócios das empresas, na adaptação das relações e das condições de trabalho. Portanto, estes estudos prospectivos têm servido para a tomada, eu aqui exemplificava, para a tomada de algumas decisões ao nível da União Europeia, no sentido, por exemplo, de desenvolver políticas de imigração orientadas para a captura de mão de obra altamente qualificada e a restrição de mão de obra não qualificada. Portanto, já têm sido utilizados para isso e têm sido utilizados também para algumas medidas, nomeadamente ao nível da estratégia para a educação e formação para 2020, no sentido de adequar a estratégia às novas como é que eu ia dizer, aos cenários que se avizinham. Por exemplo, eu queria apresentar aqui recomendações que foram apresentadas pelos estudos setoriais a nível transversal para a área de educação e formação, que foi uma coisa, por exemplo, que os estudos do CDFOP ainda não apresentaram de uma forma tão orientada. A modernização dos sistemas, dos sistemas de educação e formação, a flexibilidade no sistema educativo, as abordagens multidisciplinares na educação, a cooperação entre os diversos stakeholders, programas de aprendizagem, mentoring, sobretudo nas universidades e na educação e formação, o ensino de competências sociais e culturais, a certificação dos ensinos e das qualificações para a mobilidade da mão de obra, programas especiais para as PMEs, considerando que as PMEs são basicamente o esqueleto,
o grosso do nosso tecido empresarial da União Europeia, não é só de Portugal, os instrumentos TIC de alta qualidade e a qualificação interna